Meus queridos, amados irmãos, povo abençoado de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Estamos aqui novamente ao nosso estúdio ao ar livre, ao som dos pássaros, dos animais, para falarmos mais um pouco do grande amor de Deus. Nós estamos hoje na quarta palavra sobre a nova aliança. E é muito maravilhoso meditar do que nós estamos vivendo hoje dentro da nova aliança. E hoje nós vamos falar também sobre o amor, porque a nova aliança está fundamentada no amor. Primeiro no amor de Cristo para nós, e depois do nosso amor para com Cristo e para com o próximo. Mas hoje vamos falar como vencer o pecado. Vivemos dias tanto quanto podemos dizer perturbadores, e que a palavra de Deus ela tem se cumprido quando ela diz que o pecado abundou. Nós vemos dias onde o pecado tem abundado. A imoralidade sexual, o caráter humano, a dignidade, a honra, o amor. Tudo isso tem sido muito escasso no seio da sociedade e, de certa forma, isso está atingindo os cristãos, a ponto de nós vermos valores morais, valores cristãos, algumas doutrinas tão lindas da Bíblia, alguns ensinos tão profundos, sendo substituídos por ensinos de dogmas, de costumes, de práticas denominacionais. Mas a palavra de Deus, a nova aliança, ela vai nos ensinar a viver e a lutar contra o pecado. Como vencer o pecado? Como pode um homem, uma mulher carnal, desde a queda, o pecado original, que cobiça o mal, como pode alguém que na minha carne eu desejo o mal? Né? Paulo fala disso aos Gálatas, capítulo 5, as obras da carne. Como pode alguém que são obras da minha carne, prostituição, mentira, engano, avareza, homossexualismo, adultério, homicídio, raivas, iras, são obras da minha carne, estão dentro de mim. Como pode um homem, uma mulher que tem essa tendência pecaminosa, como ela pode santificar a sua vida e se abster do pecado? A nossa mensagem nessa quarta aula da Nova Aliança é nos falar como vencer o pecado. Eu vou ler aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu por nós, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos também para sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Também no mesmo capítulo, no versículo 8, acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre multidão de pecados. Louvado seja Deus. E Pedro, ele vai nos trazer uma palavra do que é a nossa vida em Cristo hoje. Qual o grande problema, às vezes, em nós? Que nós somos egoístas e não queremos perder nada, nós queremos ganhar. Nós queremos ir a Cristo, mas não queremos abrir mão de nada. Acontece, meus queridos irmãos, deixo dizer para os amados que o Pai, ele não exige tirar de nós qualquer coisa que é necessário para a nossa vida. Sim. Se Deus começa a trabalhar na nossa vida para nos tirar algo, aquele algo que ele vai tirar não faz nenhuma falta para nós.
A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece o homem e ela não acrescenta dores. Primeiro precisamos entender o que nós estamos deixando para servir a Cristo. Certa feita, Pedro perguntou a Jesus: nós que deixamos tudo para servir ao Senhor, o que nós vamos receber? Jesus poderia ter dito para ele: olha, Pedro, o que você deixou? O que você deixou? Vida de pescador? Aquela rede velha? Aquele barco furado seu? O que você deixou, Pedro? Não deixou nada. Mas Jesus tem um amor tão grande por nós, porque o amor de Jesus, ele refletia o amor do Pai por nós. Que ele olhou para Pedro e falou: Pedro, vocês vão receber 100 vezes mais aqui e ainda o porvir, a eternidade. Queridos, amados irmãos, Deus, o Pai, na pessoa bendita de Jesus, nos deu a eternidade. O que nós deixamos por Cristo? O que eu deixei por Cristo? Eu entreguei minha vida para Jesus ainda muito jovem. Tive o privilégio, com 20 anos de idade, de ter meu primeiro contato com Jesus. E eu percebo que tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vivo, foi o Pai que me deu. Tudo. O que eu deixei? Às vezes eu penso o que seria da minha vida se eu não tivesse encontrado Jesus tão jovem. Amigos que foram da minha infância, amigos que foram da minha juventude, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto, alguns no alcoolismo, alguns no mundo terrível, alguns vivendo terceiro, quarto casamento. E aí, olhando a vida deles, eu olho para mim e falo: meu Pai, como o Senhor foi bondoso para mim. Como o Senhor cuidou de mim. Eu, na verdade, não deixei nada, porque aquilo que eu deixei lá atrás, há 30 anos atrás, não era para mim. Não me fez nenhuma falta. Então não deixei nada. Mas o que isso tem a ver de como vencer o pecado? Porque o pecado, irmãos, não se trata daquilo que nós estamos deixando, ou de algo que nós deixamos um dia. Não. Mas se fala de algo que nós todos os dias lutamos contra ele. E como vencer o pecado? Como vencer os desejos da minha carne que querem aquilo que não agrada ao Senhor, que não glorifica ao Senhor? Eu vejo às vezes alguém olhar para o homem ímpio e criticar porque ele pratica certos atos que não são para aqueles que são cristãos. Pedro, aqui na sua carta, ele veja bem, no versículo, capítulo 4, no versículo 3, diz assim: no passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem no Senhor. Aí ele vai citando imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregadas, além da detestável adoração a ídolos. Isso é muito profundo, porque como vencer então o pecado? Ele fala de passado. Nós desperdiçamos muito tempo. Queridos, aquele que não crê no Senhor, aquele que não teve um encontro com Jesus, ele é dominado pelas coisas dessa vida e é normal. Ele não conhece o Senhor. Mas nós, depois que tivemos um encontro com Jesus, nós temos em nós o Espírito Santo. Nós temos em nós a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. E o segredo de nós vencermos ao pecado está aqui no versículo 8, diz assim: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, com ardente amor. Vamos para a primeira parte desse versículo. Amem acima de tudo. A primeira coisa, nós como cristãos, nós precisamos de amar acima de tudo, amar uns aos outros sinceramente. Nós falamos semana passada, na terceira aula, sobre o amor ao próximo, o amor a Deus. A nova aliança está alicerçada no amor.
Para eu vencer o pecado, eu preciso de amar. Primeiro, amar a Deus. Porque o que vai me fazer me ter força de lutar contra o pecado não é o que o meu pastor está me cobrando, ou a minha esposa, ou o marido, ou o filho, ou o pai, ou o irmão. Não. O que vai nos fortalecer para vencer o pecado é a nossa relação com Cristo. Quando nós amamos ao Senhor. E isso é muito lindo. Quando nós amamos Jesus, nós queremos agradar a Jesus, mesmo sabendo que Ele não precisa de nós. Ah, meus irmãos, isso é muito lindo. O Pai não precisa de nós, mas Ele nos amou. E o que nos dá força para não pecar contra Deus, o nosso amor a Ele. A única forma de vencer o pecado é o amor. Quando nós amamos Jesus ardentemente, sinceramente, com toda a nossa força, nós não queremos mais pecar. A carne, ela pode estar dentro de mim dizendo, peca. Mas o Espírito do Senhor que habita em mim está dizendo, você não vai pecar. Você não vai entristecer ao Pai. E esse amor nos impele a uma vida santa com Deus. Esse amor nos impele para quando nós cedermos um pouquinho aos desejos da carne, nós vamos para os pés do Pai. Oh, Pai, me perdoa. Me perdoa, Pai. Eu não quero pecar. Esse amor nos impele quando nós saímos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando o pecado bate à porta, esse amor nos impele a dizer, eu não posso pecar contra o Pai. Eu não posso, porque eu amo Jesus. Eu amo ao Pai. Eu amo o Espírito Santo que está em mim e eu não vou entristecê-lo. Amem uns aos outros com amor sincero, pois o amor cobre multidão de pecados. Também o segredo para não pecarmos é o amor ao próximo. Porque nós temos o pecado contra o Pai e nós temos o pecado contra o próximo. Todo pecado contra o próximo é um pecado contra o Pai. Nem todo pecado contra o Pai é um pecado contra o próximo, porque eu posso estar cometendo só no meu coração. Então eu preciso de amar o Pai e amar ao próximo sinceramente. Porque quando eu amar, haverá um milagre da santificação. O amor cobre multidão de pecados. Aqui nós vemos Deus falando do poder que tem a palavra de Deus, que quando nós amamos, nós somos livres do pecado e nós conseguimos contagiar outras pessoas a viver o mesmo amor. Eu quero contar aqui um segredo hoje, que eu sei que muitos sabem, mas é um segredo que precisa ser descoberto por cada cristão, por cada irmão. É maravilhoso, irmãos, é gostoso viver a comunhão com Cristo. É gostoso viver a intimidade com Jesus. É gostoso viver ao lado do Senhor. É gostoso entender que você está dentro da vontade do Pai. Mas também é muito gostoso quando você traz alguém para viver isso. Quando você traz alguém que não conhece o Senhor, que não teve essa mesma experiência com o Senhor, e você o traz e apresenta ao Pai. Está aqui, Pai, meu irmãozinho. Está aqui, Pai, meu irmãozinho que precisa da mesma bênção que eu preciso. E de repente, aquela vida, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que você trouxe, ela abre o coração e ela começa a viver com Cristo também algo novo. Eita alegria maravilhosa. Por isso, meus irmãos, nessa quarta meditação sobre a nova aliança, o ensino da parte de Deus para nós, nós vamos vencer o pecado e agradar a Deus vencendo o pecado quando nós o fazemos por amor. Paulo diz, tudo que fizer, faça por amor. Tudo que fizer, faça por amor a Cristo.
Quando nós não fazemos por amor, nós somos, né, Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 13, que quando nós não fazemos por amor, eu sou como um sino que tine. Quando você entender que você não vai pecar mais porque você ama Jesus de todo o seu coração. Que você ama a Cristo com todas as forças do seu ser. Aleluias! É aqui que nós alcançamos a bênção. E quando esse amor ele começa a refletir, irradiar e alcançar as novas vidas. Amem uns aos outros. Quando você começa a amar uns aos outros, multidão de pecados começa a ser encoberto. Porque o Espírito de Deus, que o poderoso sangue de Jesus começa a ser aspergido para trazer as pessoas para a sua presença, e a marca do sangue vai purificando de todo pecado, vai libertando de todo pecado, e vidas são transformadas pelo poder glorioso de Deus. Ame a Cristo, ame ao Senhor, ame ao Espírito Santo que habita na sua vida, na minha vida, amemos. Amemos aquele que está ao seu lado. Desta forma, nós venceremos o pecado. A nossa carne vai lutar. Paulo diz que a carne milita contra o Espírito. Mas deixa eu dizer, o Espírito Santo que habita em nós, ele é poderoso para vencer toda a luta com a carne. Se somos espirituais, disse Paulo, vivamos como espirituais. Se somos filhos de Deus, cheios da graça de Deus, vivamos como filhos de Deus, cheios da graça de Deus. Que o amor possa reinar e imperar em nossos corações de tal forma que possamos viver algo glorioso na presença de Deus. Eu termino dizendo que você vai descobrir o quanto você ama Jesus. É o quanto você vence o pecado sem ser uma luta dentro de você. Se o pecado é forte na sua vida, o seu amor é pequeno. Se o pecado dentro de mim for tão forte que ele sufoca o amor de Deus, é porque o amor ao Senhor ainda é pequeno. Mas quando o amor ao Pai vai aumentando, o amor ao pecado vai diminuindo. Quanto mais nos aproximamos do Pai, mais nos afastamos do pecado. Porque andar com o Pai é intimidade. E vai ser o assunto da nossa próxima aula sobre a nova aliança. A intimidade que a nova aliança nos trouxe na presença do Pai. Queridos, que Deus os abençoe. E que através desta mensagem Deus possa estar falando ao seu coração. E se falou, deixa aí o seu like, compartilhe com alguém. Compartilhe, para que Deus possa falar também através desta mensagem com outras vidas que precisam de conhecer esse glorioso amor de Cristo. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus.